A figura mostra o gráfico de uma função energia potencial U versus X. Para cada ponto indicado, informe se a componente X da força associada a essa função é positiva, negativa ou zero. B. Em que ponto a força tem maior magnitude? E letra C. Identifique possíveis pontos de equilíbrio, indicando se o equilíbrio é estável, instável ou indiferente. Então isso aqui está muito relacionado com cálculo, tá? Cálculo 2, se eu não me engano. Aqui no BCT acho que é cálculo 2. Então o que eu tenho que fazer isso? Aqui. Eu vou construir uma tabela, onde eu vou estabelecer aqui quais são os pontos. Vou definir aqui a derivada d de u, d de x, que é a inclinação. E aqui eu vou definir a força, que é o negativo da inclinação, d de u, d de x. Então, d de u, d de x, que é o gradiente, é a inclinação da reta tangente num ponto em consideração. Então, aqui eu vou botar a letra A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Então, aqui são todos os pontos. Então, eu vejo aqui agora, eu tenho um gráfico de U por X. Então, uma inclinação de uma reta tangente é o du dx. Então, por exemplo, eu pego aqui no ponto A. Eu traço uma reta tangente aqui, nesse ponto A. Essa inclinação é positiva ou negativa? Positiva. Essa aqui é a reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente no ponto A é positiva. A força, no caso, você está falando, né? Agora, a força é negativa. A força vai ser negativa. A força é negativa. A força é menos a inclinação d de u, d de x. Certo? Agora, no ponto B. No ponto B. No ponto B, ela é nula. A inclinação é nula. Então, aqui é nula. Então, qual é a força? Nula. No ponto C, aí passa uma reta tangente aqui. A inclinação da reta tangente aqui nesse ponto. Quero saber se a inclinação é positiva ou negativa. Ela é negativa, então a força vai ser positiva. Força é positiva, perfeito. Uma coisa de cada vez. No ponto D, qual a inclinação aqui? Ela é nula. Nula. Então a força também é nula. Ok? E agora no ponto E. Positivo e a força é negativa. Tá? E no ponto F. É quase nula. É quase nula. Eu vou dizer que é nula aqui e nula. Tá certo? Muito bem. Então veja o seguinte. Na letra A está feito. Ele quer saber na letra A. Agora a gente vai discutir o que você tinha falado aí. Tá? Então essa é a letra A. Para que ponto indicado informe se a componente X da força associada é função positiva, negativa ou zero. Então essa aqui é a letra A. Só quer saber isso. Tá? Na letra B. Em que ponto a força tem maior magnitude? Pronto. Na letra B. Em que ponto a força tem maior magnitude? Qual a pergunta, professor? Em que ponto a força tem maior magnitude? Assim, pelo videoaula eu entendi que ela tem maior magnitude quando ela é máxima, né? Isso aí. Tem maior magnitude quando é máxima. Agora, em que ponto ela é máxima? No C. Ponto C. Então, ela é máxima. Basta olhar a inclinação da reta tangente. Quanto maior a inclinação, maior vai ser a força, né? Então, tá certo. É no ponto C. Veja que no ponto C, aqui, ó, a inclinação está aqui. Ó. No ponto A, a inclinação é menor. No ponto D, a inclinação é nula. No ponto B, é nula. No ponto E, tem uma inclinação. No ponto F, é nula. Mas a inclinação no ponto C é maior, né? Então, a força tem maior magnitude e logo é máxima nesse ponto C. E no item C, identifique os possíveis pontos de equilíbrio, indicando se o equilíbrio é estável, instável ou indiferente. Então, na letra C, eu tenho que ver a derivada segunda da função, d de u ao quadrado, d de x ao quadrado. Se isso aqui for maior que zero, é um equilíbrio que a gente fala de estável. Se a derivada segunda for menor que zero, é um equilíbrio que a gente chama de instável. E se a derivada segunda, d de u, d de x ao quadrado, for igual a zero, tá certo? A gente pode falar que a gente tem um equilíbrio que é indiferente.
indiferente. Então, agora, o que é a derivada segunda de uma função? É a concavidade. É a concavidade. Então, se eu olhar aqui minha figura, deixa eu aumentar aqui a figura. Onde que a concavidade é para baixo? Nessa figura. Em que ponto a concavidade é para baixo? No ponto B. No ponto B, a derivada d de u d de x ao quadrado é menor que zero. Então, esse é um ponto de equilíbrio instável. Onde a concavidade é para cima? Aqui. Então, d ao quadrado d de u d de x ao quadrado é positivo. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio estável. Eu vou lá e concluo o seguinte. Qual é o ponto de equilíbrio estável? É o ponto D. Qual é o ponto de equilíbrio instável? É o ponto B. E um ponto de equilíbrio indiferente? É o ponto F. Né? Ponto F aqui, ó, a derivada segunda é zero. A derivada segunda aqui vai ser zero. Porque a derivada primeira já é zero, então a derivada segunda é zero. Então é um ponto de equilíbrio indiferente. D de u, d de x ao quadrado é igual a zero. Ok? Vocês já deveriam saber disso, não deveriam estar confusos com isso. Por quê? Porque as derivadas segundas de uma função estão relacionadas à concavidade. Né? Então, é um equilíbrio estável. O que significa o equilíbrio estável e instável e indiferente? O equilíbrio instável, primeiro, é quando você desloca a partícula. Então, mas se você faz um deslocamento para cá ou um deslocamento para cá, ela vai descer e não retorna mais. Isso é um ponto de equilíbrio instável. Um ponto de equilíbrio estável, por exemplo, seria esse daqui. Se você desloca a partícula para cá, ela vai subir. Ela vai subir para cá. Mas o que vai acontecer? Ela vai acabar retornando a esse ponto de equilíbrio. Que é o que a força-peso faz e a força elástica faz. Quando você joga um objeto para cima, você está jogando para um ponto que é um equilíbrio instável. Então a partícula vai voltar o quê? Para a superfície da Terra, que é um ponto de equilíbrio estável. Se você tem uma massa mola, se você estica uma massa mola, ela vai ficar oscilando. Ela vai ficar oscilando o quê? Em torno da posição de equilíbrio. Né? Porque você deslocou, né? Então a força que vai atuar sobre ela é uma força restauradora, que vai fazer ela oscilar em torno da posição de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio indiferente é esse ponto aqui. Se eu colocar uma força para cá, ela vai se mover infinitamente, né? Com velocidade constante. Ou se você colocá-la aqui paradinha, ela vai ficar parada. Então nesse ponto aqui, a força é igual a zero. Né? Então, qual é o estado de repouso? O estado dela ou é o repouso, ou é a velocidade constante. Né? Então, ela fica parada aqui. Né? Porque nesse ponto nós vimos que é um equilíbrio indiferente. Tá bom? Então, isso é equilíbrio estável. A partícula oscila em torno de um ponto de equilíbrio. Equilíbrio instável, ela se desloca e não retorna mais àquele ponto de equilíbrio. Né? Porque o equilíbrio é dito instável. Equilíbrio indiferente, ou ela fica em repouso, ou se move com velocidade constante. Acontece o seguinte, se vocês têm um gráfico da posição em função do tempo, e tem uma parábola, essa aceleração aqui é positiva ou negativa? A aceleração aqui é positiva ou negativa? Um gráfico x por t. Essa aceleração é positiva ou negativa? Positiva, né? Positiva, né? Por quê? Porque a aceleração é a derivada segunda da função posição no tempo. Né? d de x dt ao quadrado. Isso aqui é positivo, porque a concavidade é para cima. E agora, se vocês têm alguma coisa assim, aceleração é positiva ou negativa? Aceleração é negativa, que é a derivada segunda, d de x, d de t ao quadrado. É menor que isso. Pois é, para vocês lembrarem, concavidade para baixo, as coisas são negativas, concavidade para cima, as coisas são positivas. Então aqui a aceleração é positiva, porque a aceleração é derivada segunda da função posição. Né? Então,